Você que curte futebol americano e tá no hype do draft da NFL, se liga. Todo o conteúdo da FN Network nesse mês de abril estará voltado para a cobertura do evento. São mais de 20 criadores de conteúdo dedicados a falar de prospectos e expectativas em podcast, vídeo, lives, rede social e tudo mais. Quer saber quem o seu time vai recrutar? Quer saber se o rival vai pegar aquele seu jogador favorito? Então nos acompanhe e não perca nada. Acesse somosfnn.com.br e encontre todos os perfis de NFL. Vambora! Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Estamos começando mais um preview da Casa do Corvo, pois apesar da gente ainda estar de ressaca, é hora de levantar, sacudir a poeira, porque essa semana tem Sunday Night Football com agora nossos rivais de sempre, o Kansas City Chiefs. Eu sou o Cleverton Liares e estou aqui com o Giba Pérez. Bom dia, Giba. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo. Sempre um prazer estar aqui na Casa do Corvo para falar sobre o nosso Baltimore Ravens. Não que essa semana deixe a gente muito empolgado, né? Mas vamos lá, tem que seguir em frente. A gente vai com esperança, a gente vai lá acreditando, como todo torcedor, mas com a consciência de que o 0-2 vem aí. E para falar sobre esse jogo, nós chamamos do Chiefs Kingdom nossos companheiros aqui de fambonanet.com.br. Matheus Prudente. Matheus, seja muito bem-vindo à Casa do Corvo, sinta-se à vontade, não repara na bagunça, a cerveja tá na geladeira, a casa é sua e o microfone é seu também, cara. Fala, galera, fala Cleverton, fala todo mundo da Casa do Corvo, todo mundo tá ouvindo aí. Já é minha segunda vez aqui, né? Acredito que eu fiz aqui em 2019, acredito que foi 19. O jogo. 19. Aí ano passado veio outra pessoa do Chiefs Kingdom e esse ano vinha de novo porque... Fiquei com saudade, né? Fiquei com saudade, aqui a galera é muito legal. Então, ó, não fiquem tão desanimados assim, tá? Se vocês viram o jogo contra o Browns, a parada é uma coisa muito diferente. Nossa defesa não tá boa ainda contra o jogo terrestre, deveria estar, mas não tá. E isso me dá muito medo para o jogo contra os Ravens. E sempre é um jogo apertado, né? Tirando no ano passado, obviamente, mas sempre é um jogo bem apertado contra o Ravens. E eu espero um bom jogo, espero sim um bom jogo. E vamos lá, né? Antes da temporada começar, porque aí a gente agora tem o parâmetro Las Vegas Raiders para discutir, o Giba tinha comentado que esse talvez fosse o Chiefs e Ravens mais equilibrados desde a era Patrick Mahomes e Lamar Jackson. Vamos ver como é que vai ser no Sunday Night, né? Começando então, já que você tocou no assunto defesa, Matheus, vamos passar alguns números aqui que temos do jogo entre Kansas City Chiefs e Cleveland Browns. A lesão Martindale aprende. Apenas 4 homens fazendo pressão na linha, tá bom? Obviamente o Kansas City Chiefs tem um ataque... Pro Browns é muito mais fácil fazer isso, né? Mas pô... eu sei, peça por peça pro Browns é simples, vamos colocar só 4 homens em campo, né? 4 homens na linha, tá ótimo. Para os Ravens é obviamente muito mais difícil, mas não tem o que fazer. Você faz o que fez contra Las Vegas, é prejuízo contra o Mahomes. Mas então, como a gente acabou de falar, que o Kansas City Chiefs tem um ataque tão explosivo que ele consegue compensar problemas na defesa. Se você vacila em algum momento, como o Cleveland Browns acabou vacilando no meio do jogo, Patrick Mahomes vai lá e castiga. Mas temos que ficar de olho, sim, nos números da defesa. A defesa do Kansas City Chiefs nesse jogo cedeu 304 jardas aéreas e 153 jardas terrestres. Inclusive, é o pior resultado. Um dos piores resultados dos times na semana 1, né? O Kansas City Chiefs está em 27º na posição. Vamos começar então falando do jogo corrido, o Matheus, porque obviamente é a principal valência do Baltimore Ravens, apesar de termos perdido aí peças importantes, a gente está indo com o time todo reserva, tem que depender de Tyson Williams, porém todos nós sabemos como o esquema do Greg Roman com o jogo corrido, quando ele resolve trabalhar isso, ele é muito bem montado e como eu gosto de falar,
um running back mediano consegue fazer muita coisa nesse esquema, principalmente tendo um QB móvel como o Lamar Jackson do lado. Com esses números, você acha que há esperança da gente ver alguma coisa, alguma mudança dos Chiefs contra o jogo corrido, principalmente para parar um ataque terrestre tão promissor quanto o do Baltimore Ravens? Você vê alguma projeção para isso? Eu acredito que o maior desses problemas da defesa no primeira semana tenha sido o encaixe. O encaixe da defesa, ela foi uma defesa nova, né? Porque tem o Jaron Reed, tem o Chris Jones defensive end, e também não tinha o Frank Clark, né? Que o Frank Clark estava machucado e ele acabou não jogando. Tudo isso misturado também à falta do Willie Gay, que o Willie Gay não tava no jogo, nosso linebacker do segundo anista. E o Nick Bolton, que é o nosso linebacker novato, ele não tinha entrado no jogo, né? Quando ele conseguiu entrar no jogo no quarto, a defesa mudou. Então, o Nick Bolton acabou se tornando um termômetro nessa defesa. A gente também não tinha o Tyrann Mathieu, né? Que o Tyrann Mathieu, ele joga muito bem contra o jogo terrestre, quando ele invade ali pelo meio de campo. Então, muitos desfalques na defesa. Espero que agora o Tyrann Mathieu pelo menos volte. Não sei como é que tá a situação do Willie Gay agora nesse momento. Não sei também como está a situação do Frank Clark. Mas acredito que se tiver um encaixe na defesa, se começar a voltar a gente para jogar, eu acredito que a defesa pode se tornar uma defesa bem legal para ver. Mas eu acredito que o encaixe e os desfalques foram os principais problemas contra os Browns, tanto com o jogo aéreo, tanto com o jogo terrestre. Eu acho assim que a gente viu o número de jardas total, principalmente a parte terrestre do Ravens no jogo contra o Las Vegas Raiders, e parece que o ataque terrestre foi melhor do que ele foi de fato. Eu imagino que vai ter uma melhora em relação à semana 1, até por conta de mais tempo de treinamento. A OL vai estudar bastante a tape para entender o que eles podem melhorar e consertar, mas existe uma parte técnica que também não dá para fazer mágica. Então eu imagino que esteja um pouco melhor. Ela teve o Murray um pouco mais ambientado. Não sei até que ponto o Tyson Williams vai ter espaço essa semana. Depende muito do que vai rolar durante a semana nos treinamentos. Mas o ataque terrestre do Ravens não foi tão bem assim. Por mais que tenha tido 189 jardas, foi muita jarda de scramble do Lamar improvisando para salvar a jogada por causa de pressão. O Tyson Williams teve boas corridas no primeiro tempo, acabou não sendo usado muito no segundo, mas não acho que seja uma preocupação tão grande, para ser sincero. A minha preocupação nesse encaixe de defesa do Chiefs contra o ataque do Ravens é como o Ravens vai conseguir proteger o Lamar, obviamente, de Chris Jones e de Frank Clark. Acho que esse é o grande problema, porque o que a gente viu na semana 1 foi uma tragédia, e o Chris Jones é consideravelmente melhor do que o Max Crosby. Se ele alinhar contra o Villanova jogar tão mal quanto ele jogou na semana 1, vai ser bem preocupante. Eu imagino que o Ravens vai usar mais formações com múltiplos tight ends, 2 ou 3, nessa primeira semana, para tentar compensar esses problemas. Vai botar bastante o Eric Tomlinson ali do lado do Villanova para proteger, para ajudar ele nos matchups. E esse é um caminho que acaba prejudicando os wide receivers, né? Porque quando você bota muito tight end em campo, você tira o wide receivers de campo ao mesmo tempo. Mas eu acho que é a melhor solução para compensar os problemas que a gente teve na semana 1. Eu imagino que o caminho seja esse. Vai dar mais possibilidade de corrida e ir pro passe também. Mas por outro lado, pelo menos, né, o Lamar é um cara que sempre se mostrou confortável passando nessas situações com formações pesadas, né? Então, botar mais um tight end em campo tem esse problema, tira a velocidade do time. Um wide receiver que certamente é um recebedor melhor do que as opções de 2 e 3 que o Ravens tem de tight end, mas o Lamar pelo menos não fica desconfortável nessa situação. Não foi apresentado, mas surprise, motherfucker. Bom dia, Gélio. Como é que você tá? Tá tudo bem? Tudo ótimo. Saindo correndo de reunião de trabalho para vir para um evento muito mais importante. Então tá certo. Já que a gente tá falando de pressão e tudo mais, outra coisa que ficou meio nítido no jogo contra o Cleveland Browns é como as pontas da OL, curioso, parece que eu tô repetindo o que eu falei no review do jogo dos Raiders, né? As pontas da OL tiveram muito problema para parar a pressão do Cleveland Browns. E é claro, a gente sabe que ali você tem uma DL, uma galera que faz pressão, assim, que são jogadores de elite, né? Então, eu imagino que você está falando de um cidadão que eu acho que ele está vindo para o segundo ano, se eu não me engano, e do Orlando Brown jogando ali no lado esquerdo, tendo que se adaptar a uma posição nova, se adaptar a um esquema de jogo que é diametralmente oposto ao que ele fazia no Baltimore Ravens. O Baltimore Ravens ele jogava do lado direito, tendo que proteger um cara bem mais móvel, com um jogo corrido muito mais proeminente.
acha que essas pontas da linha têm chance de melhorar, ô Matheus? Desculpa, tá, cara, mas já ressaltando também que, assim, o Lamar é um cara mais móvel, mas o Mahomes tá longe de ser o cara que fica parado, né? Então, ele é um dos mais móveis da NFL. Só que o Lamar tá, assim, vamos todo mundo a ponto pacífico disso, o Lamar tá um nível diferenciado em mobilidade em relação aos restos dos quarterbacks da liga. Sim, mas e o esquema do jogo do Baltimore é um cara muito conhecido por esticar jogadas também. Sim, mas assim, o esquema de jogo, como ele é mais voltado para o passe, que é um esquema diferente do Baltimore Ravens, que tem um DNA mais de corrida, né? Então muda o esquema também para quem tá jogando na linha ofensiva. Aí você sai de Baltimore, vai para Kansas City, que é um novo esquema, imagino que complica um pouco para quem tá chegando. Mas aí eu passo a bola pro Matheus para saber da avaliação dele sobre a área do time e as perspectivas que ele tem para os próximos jogos. Então, cara, eu acho principalmente que o Orlando Brown e também o Lucas Young, né, que jogou direito como tackle, eles sofreram bastante, tanto porque o sistema é diferente, porque o Lucas Young tá jogando seu primeiro jogo na NFL, no último jogo agora, foi o primeiro jogo dele, apesar de ter sido draftado no ano passado, foi o primeiro jogo dele, e ele ainda teve dificuldades. Eu acho que muito disso passa pelos adversários que eles enfrentaram, né? Porque do lado do Orlando Brown tinha o Myles Garrett, do lado do Lucas Young tinha o Jadeveon Clowney. E isso é difícil de jogar contra, né? E eu acredito que pode melhorar um pouquinho, tanto por conta dessas pressões assim que eles sofreram depois do jogo, porque depois do jogo o Andy Reid mesmo já disse, ó, a nossa linha ofensiva vai demorar um pouquinho para jogar bem, né? Porque o interior da linha ofensiva foi maravilhoso, agora o resto não foi. E ele falou, a nossa linha ofensiva vai demorar um pouco para encaixar, não tem jeito, a linha ofensiva totalmente nova, vai demorar um pouco para encaixar. Só que, com todo respeito a vocês, eu acredito que você jogar contra Myles Garrett e contra Jadeveon Clowney, não tem como ficar pior, né? Então acredito que vai melhorar sim, mas por conta dos adversários, né? Os adversários vão ser, obviamente, mais fracos. Respeite Jalen Ferguson, hein? Respeite. Mas é o que eu falo, pô. O adversário vai ser um pouquinho mais fraco. E mesmo o encaixe, a gente sabe que a habilidade tá lá. Vocês conhecem o Orlando Brown, né? Então a gente sabe que a habilidade tá lá. É só ter um adversário um pouquinho mais simples, né? Porque logo no primeiro jogo, um cara que não conhece o sistema, o sistema todo diferente, o cara pega logo o Myles Garrett, é bem complicado. Mas semana 1, você ainda não tem ritmo de jogo. Pegar 2 pés roxos elite realmente é barra pesada. A semana 1 é barra pesada. Sim. E assim, o nosso Lucas Young, né, que é nossa esperança para right tackle, ele veio como guard, mas todo mundo ficava falando, não, ele vai jogar como tackle, ele tá jogando como tackle. A nossa esperança como right tackle, se ele não conseguir ir bem, o reserva dele é o Andrew Wiley. E eu não sei se vocês lembram do Super Bowl, mas o right tackle era o Andrew Wiley, tá? Então, ou é ele ou é Jesus Cristo, não tem como. Essa eu gostei, é Jesus Cristo. Esse jogo só não vai ser um festival de pressão porque a nossa defesa não faz pressão, senão seria um festival de sexo, porque o problema é bem parecido com o problema de Baltimore, né? Na verdade, a gente tem um left tackle confiável mais do que o Orlando, mas que tá voltando de lesão, que jogou muito mal na semana 1, que é o Ryan Stanley. E na direita tem o Villanueva que, sinceramente, é uma incógnita. Ele jogou muito bem de left tackle. Vocês falaram do Villanueva aí. O Villanueva não era guard? Não, ele era left tackle a carreira toda. Ele foi left tackle a carreira inteira e agora ele tá trocando de lado. Acho que eu tô confundido com o De Castro. Sim. Então a gente tem um left tackle que é muito. A gente tem um right tackle que é muito experiente, mas que a gente já falou várias vezes aqui, tá mudando de lado, mudando de sistema, tendo que se adaptar a isso, e não é fácil para um cara que, como o Jerry falou no episódio passado, tem 10 anos, 15 anos de memória muscular de proteger o lado esquerdo, ter que mudar de lado para fazer isso, não é simples de se fazer. E teve um matchup difícil, não que o Max Crosby seja um dos melhores pass rushers da NFL, mas ele não é também um cara simples de se conter, mas não vai melhorar muito daqui pra frente. Ele tem o Chris Jones agora essa semana, que vai ter que enfrentar. Na semana 4 vai ter pela frente só o Von Miller, que joga exclusivamente pelo lado dele. Então o Villanueva vai ter que se adaptar e ter que se adaptar rápido. Eu imagino que ele vai ter mais ajuda essa semana.
É o que eu tava falando. Vai ter mais tight end ali ajudando ele, mas a principal preocupação é o Ronnie Stanley. E aí, com o Ronnie Stanley recuperando, a gente já fica um pouco mais confortável. A minha questão com o Orlando Brown é o que eu já falei aqui várias vezes. Também acho que existe uma adaptação natural pela qual vai ter que passar. Ele também tá mudando de lado. Ele saiu da direita para a esquerda. Saiu de um esquema que era muito, muito friendly para ele, que era exatamente o que ele gosta de fazer, que é bloquear para corrida. Então, para um esquema que é totalmente aéreo. Em vez dele proteger o quarterback em 30 passes no máximo por jogo, ele vai ter que proteger em 40 às vezes, até 50 algumas vezes. Então, vai exigir muito mais dele na proteção de passe, que é o grande problema do Orlando Brown, do que o Ravens exigir. Acho que talvez ele sofra, principalmente no começo, mas ao longo da temporada por conta disso. É um sistema que ele vai ter que proteger mais contra o passe e muitas vezes no 1 contra 1, porque ele está do lado esquerdo, agora ele já não está mais do lado direito. Então a gente deve ver o Orlando Brown sofrendo. O problema é que o Baltimore não tem um grande pass rusher para infernizar a vida dele. Você tem o Justin Houston, que mostrou algumas coisas no primeiro jogo, mas não teve uma grande atuação, para se dizer, assim, pressionou várias vezes. O Odafe até fez um jogo bem razoável para uma estreia de calouro, mas também não dá para confiar que um calouro completamente cru vá conseguir ter um impacto grande nesse jogo. Se ele conseguir, se o Odafe conseguir fazer pressão sobre o Lamar com frequência passando pelo Orlando Brown, vai ser uma jogada de mestre do De Costa, que trocou o Orlando Brown, pegou a escolha do Chiefs e selecionou o Odafe Oweh. Seria no mínimo irônico, né? Mas assim, em termos do confronto, eu pessoalmente até ver na prática isso acontecendo, eu não confio no pass rush do Ravens para produzir contra ninguém. Assim, obviamente vai ter um sack ou outro, vai ter uma pressão ou outra, mas falando em termos de consistência, eu pessoalmente não tenho essa esperança, tá? Obviamente tem gente nova chegando, né? O Justin Houston não está no time há tanto tempo, ele se adapta ainda à equipe, mas fazer um pass rush é algo natural, né? Não depende tanto do esquema. E aí tem o Odafe Oweh se adaptando à NFL mesmo. Essa tem uma curva de aprendizado maior, de fato. Vamos ver, né? O primeiro jogo do Oweh foi positivo. Acho que a gente concorda com isso. Mas não sei se eu boto tanta fé. A expectativa maior é tentar explorar o Lucas Niang, né? Com o cara mais inexperiente, que é de menor nível, com certeza, do que o Orlando Brown. Então, assim, eu imagino que o plano de jogo de blitz, do Martindale, de construir as pressões para essa partida, está focado em atacar o Lucas Niang e também um pouco o Creed Humphrey, né? Que, por mais que ele seja um center muito inteligente, muito bom, ele está só no segundo jogo dele na NFL. Então, testar a capacidade do cara de fazer leituras, fazer ajustes nas proteções e coisas do tipo. Eu até queria falar sobre isso. O esquema de blitz que vocês gostam de montar, né? Eu acredito que vai ser muito difícil para vocês montarem contra a linha ofensiva do Chiefs hoje em dia. Porque o interior da linha ofensiva foi muito bem, né, contra os Browns. E foi o motivo justamente que a gente não perdeu o jogo. Porque se a gente tivesse tido uma linha ofensiva como a gente não teve no ano passado, que ele não protegia nada dentro da linha, o Mahomes ele não tinha como escalonar o pocket. E o Mahomes, quando ele escalona no pocket, ele vira 100 vezes mais perigoso do que ele era quando dentro do pocket. Então, acredito que se vocês montarem uma blitz pra cima do Mahomes, é bem capaz que ele consiga escalonar o pocket, porque agora ele tem uma proteção boa no interior da linha. Então, ele conseguindo escalonar esse pocket, vocês vão ter vários problemas com isso. Mas o sistema de blitz, assim, contra o Mahomes, deu certo com o Raiders, Raiders não, com o Rams no primeiro ano, ele é do Mahomes, e deu certo com o Colts, mas depois não deu mais certo. Aí depois veio o sistema de quatro homens, assim, que deu certo com o Raiders, deu certo com o Texans, depois não deu mais certo. E aí veio o sistema agora do Buccaneers, que é a questão dos linebackers e tudo mais, porque os linebackers eles cobrem muito pelo meio de campo. O Browns tentou fazer a mesma coisa agora, deu certo por 3 períodos. Então acredito que o sistema de blitz que vocês querem fazer contra o Mahomes, se ele tiver a proteção boa que ele teve contra os Browns, a coisa fica bem difícil para vocês, porque ele consegue escalonar o pocket. Quando ele consegue escalonar o pocket, a coisa complica. Os dois confrontos anteriores, né, do Ravens com o Chiefs, já com o Mahomes como quarterback. Ele não teve problema nenhum para enfrentar o esquema do Martindale.
Ele teve uma das melhores partidas da carreira do Mahomes foi o jogo contra o Ravens do ano passado. Então, eu acho que esse é o tipo de jogo que o Martindale tem que mostrar alguma versatilidade. Porque, né, pro sentido comum, a versatilidade dele é ser o cara que joga blitz em quase metade dos snaps. Sempre. É o cara que consistentemente mais manda blitz na NFL, entre os coordenadores defensivos. Esse é um dos marcos dele, que o diferencia. Mas para uma partida como essa, eu imagino que ele tem que pensar numa abordagem diferente. Agora, o que vai ser essa abordagem diferente aí já é outra história. Até porque a gente já viu há uma semana, basicamente, que você mandar blitz o tempo todo pode causar problemas. Se o próprio Derek Carr conseguiu resolver, ler bem as blitzes e queimar a blitz do Ravens quase o jogo inteiro, assim, no primeiro tempo ele teve alguma dificuldade, mas nem tanto pelas blitzes, muito mais pela cobertura da secundária, que foi muito bem. Mas a partir dali, da metade do primeiro tempo em diante, ele queimou o tempo todo, porque ele lia as blitzes, ele ajustava as proteções e queimava a cobertura. Então, se o Derek Carr conseguiu fazer isso, não vai ser o Mahomes que vai deixar de conseguir. Ele certamente vai conseguir explorar. Então, a gente precisa mesmo, eu concordo, ter uma versatilidade, mudar algumas coisas. O Martindale precisa tentar confundir o Mahomes, o que não é fácil. Ele é um ótimo quarterback. Então, se a gente fizer o mesmo que a gente vem fazendo nos últimos anos, vai dar problema. Eu acho que o melhor desempenho do próprio Martindale como chamador contra o Mahomes foi em 2018, que foi o jogo da temporada de calor do Lamar, em que a gente teve uma ótima atuação defensiva, muito boa. A gente ficou perto de ganhar aquele jogo. O Mahomes teve um drive final espetacular, assim, que ele conseguiu aquele passe mágico para o Tyreek Hill no finalzinho do jogo, mas durante a maior parte do jogo, a defesa do Ravens amassou o Mahomes e anulou o ataque do Chiefs. Acho que, obviamente, você não pode tentar repetir aquela fórmula, porque o Kansas City Chiefs não é mais aquele mesmo. É um time muito mais sólido, consistente, com um nível de jogo muito, muito melhor. E a defesa também melhor, porque naquele jogo o grande mérito do Ravens foi deixar o Mahomes muito tempo fora de campo. A gente corria muito bem, a gente gastava o relógio muito bem, e a defesa tirava o Mahomes rápido no começo da partida. Então, o grande mérito foi esse. A gente não vai conseguir fazer esse jogo. A defesa vai ter que mostrar algumas coisas diferentes, vai ter que confiar na cobertura, confiar no Patrick Queen e no Mike Harrison cobrindo pelo meio também, para dar problemas para o Lamar e tentar gerar alguma pressão com pelo menos 5 no máximo jogadores. Não ficar mandando também 6 o tempo todo, que foi uma coisa que a gente fez com muita frequência nesse último jogo e deu muito errado. O ideal é que a gente consiga pressionar com 4, mas não dá para ter a menor confiança de que o Justin Houston, o Calais Campbell e o Daffy vão conseguir fazer isso com alguma regularidade. Então, no máximo 5, para também não expor demais a nossa defesa contra o Mahomes. Eu só consigo pensar nesse jogo e ficar com medo. A gente falou um pouco de como o Orlando Brown estava no esquema que era muito friendly aqui no Baltimore Ravens, que era justamente abrir para as corridas, e já em Kansas City, no primeiro jogo, o Kansas City Chiefs ele teve apenas 73 jardas, o 26º na semana 1. Isso é uma circunstância do jogo, Matheus? Eu vou pedir para você passar esse panorama para a gente, ou realmente esse time tá abrindo mão um pouco mais do jogo corrido e concentrando mais nos passos do Mahomes mesmo? Porque assim, imagino que o placar, como o Cleveland Browns estava boa parte do jogo à frente do placar, é óbvio quando você está muito atrás do placar e você tem um Mahomes, você vai passar muito mais do que correr. É circunstância do jogo mesmo, ou a gente realmente vai ver alguns índices baixos assim de corrida e ver o Andy Reid confiar mais no braço do Mahomes daqui para frente? Olha, essa linha ofensiva nova que se montou, tanto o Joe Tunney, quanto o Creed Humphrey, quanto o Trey Smith, o Orlando Brown, era justamente para ter uma versatilidade maior no ataque. Porque a nossa linha ofensiva no ano passado, ela era muito montada para o passe, né? Muito montada para o passe, e quando você tinha corridas, você não tinha a mesma efetividade que tinha contra o passe. E isso ficou bem claro quando a gente tentou correr contra o Buccaneers no jogo do Super Bowl e não rolou. E aí, quando montaram essa linha ofensiva, quiseram montar uma linha ofensiva meio híbrida, né? Porque aí você tem o Creed Humphrey e o Trey Smith, que são jogadores novatos que dá para ser moldados dessa forma. Você tem o Joe Tunney, que já jogou nos dois sistemas, né? Já jogou com um sistema mais de terrestre. Já jogou com um sistema mais aéreo, dependendo do como o Tom Brady tá jogando lá
no Patriots. E no passado também eles jogaram mais com um jogo terrestre. E tem o Orlando Brown, que vocês só já falaram, tem problemas contra o passe, mas é excelente para pegar a corrida, né? O problema, nesse caso, do jogo contra os Browns, que foi aconteceu, justamente foi o placar, obviamente, mas também o Clyde Edwards-Helaire, ele parece não ter desenvolvido ainda aquela visão que ele deveria ter desenvolvido já, né? A visão de onde vai abrir o gap na linha ofensiva, a visão de onde ele pode correr, de onde ele não pode correr, onde é que tá o linebacker? Eu preciso ir para esse lado ou para esse lado? O gap tá aberto, os gaps vão sendo abertos, mas muitas vezes o próprio Helaire, ele não aproveitava. E é por isso que já tem muita gente criticando ele, já vi especialistas criticando o Helaire, porque ele foi escolhido na primeira rodada, né? Foi escolhido 82, foi. Mas ele escolheu na primeira rodada que não tá se provando por enquanto. E ele precisa desenvolver rapidamente essa visão, porque a linha ofensiva tá lá, cara. A linha ofensiva tá lá. Ele só precisa desenvolver para que o ataque do Chiefs seja mais versátil. A ideia é que o ataque seja versátil. A ideia é que misture mais a corrida com o passe. A ideia é que gaste mais o relógio. O Mahomes mesmo raramente tá fazendo aquelas jogadas de big plays e tudo mais, porque ele tá mais... O Andy Reid tá priorizando mais o controle do relógio. E eu acredito que isso é uma coisa boa, mas tem que todo mundo contribuir, né? A linha ofensiva foi ótima para o jogo terrestre. O Helaire não foi. Então, se ele não continuar jogando mal, não é como se a gente fosse ficar com ele para sempre, né? E aí você tem outros jogadores assim, que são de qualidade no corpo de running backs, que é o Darrell Williams, que é o nosso carregador de piano, né? Aquele jogador de jardas pesadas, né? E tem o Jerick McKinnon, que tá tentando se provar de novo depois de ter sofrido aquela lesão. Mas a gente tem muita esperança nele, porque ele deveria ter ido bem no esquema do Kyle Shanahan se ele não tivesse machucado, né? Então, acredito que o principal problema da linha da jogo terrestre foi justamente o running back, que não desenvolveu ainda no seu segundo ano, e o próprio situação do jogo mesmo. Só para deixar um ingrediente a mais para a fórmula do desespero do Baltimore Ravens, o Gelli acabou de dropar a notícia aqui que pro jogo contra Kansas City Chiefs o time provavelmente não vai contar com o Ronnie Stanley. Ele vai ficar encostado para mais testes médicos, inclusive não só para essa semana, talvez para as próximas semanas não contemos com o nosso left tackle titular. No caso, Alejandro Villanueva será movido para a esquerda e quem ficará no lado direito vai ser o Patrick Mekari. Acabou, né? Cara, sinceramente, pro Villanueva é até melhor. Ele vai provavelmente jogar melhor do que ele jogou essa semana no lado esquerdo, que ele vai estar bem mais confortável. O problema é o lado direito, né? O lado direito vira um terror nessa circunstância. Sim. Porque você tem o Mekari, que é um cara que é guarde de origem e era improvisado como center jogando de right tackle, a tendência é ser uma merda. É difícil que seja melhor do que foi o Villanueva no jogo passado. Bom, é justamente isso. O Villanueva vai ficar numa situação mais confortável, até foi algo que eu citei, né, a comparação com o caso que aconteceu no Lions, do Penei Sewell, do Taylor Decker, citei isso no podcast de pós-jogo, né? É mais ou menos a situação pela qual o Villanueva vai passar. A tendência é que ele jogue melhor essa próxima semana, ficando no lado esquerdo, que ele vai ter mais naturalidade. O problema é que quando o Stanley voltar, o Villanueva vai ter que voltar para o lado direito, de onde ele não tem naturalidade, vai ter perdido tempo de preparação. Então, sim, isso que eu ia falar. Fica uma bagunça. A linha ofensiva do Ravens se torna um caos, algo que a gente realmente não esperava antes da temporada começar. A gente esperava uma linha ofensiva sólida, firme, poderia não ser elite, mas pelo menos seria uma linha que não comprometeria, né? Seria um ponto favorável, né? Agora ela cada vez mais se torna um problema, e é uma situação ainda perigosa, porque o Mekari jogando de tackle, não sei o que esperar, mas eu de fato não espero algo. Eu não sei como isso vai acontecer, o que vai acontecer, mas eu não espero algo muito positivo. Nesse momento, eu imagino que o Chiefs, vendo essa notícia, vai se preparar para atacar ao máximo o Mekari. Volta 2020 all over again, né? Com uma linha caótica que você tem que ficar trocando gente de posição o tempo todo e não consegue colocar ali uma consistência, não consegue colocar um entrosamento dos jogadores. Paciência, né? Fazer o quê? A NFL tem dessas. Da minha parte, fechou a respeito dos Chiefs. Se vocês, Giba e Jerry, quiserem
ainda mais observações? O Matheus quiser acrescentar mais alguma coisa a respeito do que foi dito aí? Não, pra mim, da minha parte, eu só espero que o Frank Clark volte, né? Só espero que o Frank Clark volte pra gente conseguir ter pressão dos dois lados. E no meio de campo, eu espero bastante que o Willie Gay volte também. Nossa defesa já não é tão boa. Com essas lesões aí é complicado, né? Mas o Tyrann Mathieu com certeza deve voltar. Então, mas no geral, assim, eu acredito que pode ser um bom jogo. E espero bastante que o Clark volte pra fazer uma pressãozinha nesse lado direito de vocês aí. Do nosso lado a gente espera que nenhum desses caras volte. É basicamente isso, né? Basicamente é isso. Então, assim, vamos para pensar que deve ter bastante Chris Jones contra Patrick McCarry. E isso já é uma mensagem de dor e sofrimento. Matheus, então, pra gente fechar, conta pra gente um matchup que você acha que é bom ficarmos de olho nesse jogo e já pode passar pros seus palpites de placar e de bolds. O que vai acontecer nesse jogo? Os matchups, né? Uhum. Eu acredito que vai ser bem interessante ver os matchups, principalmente dos seus linebackers, né? Os linebackers dos Ravens. Contra o Travis Kelce, pra gente vai ser bem interessante de ver, porque o Travis Kelce ele tem muita facilidade de se posicionar no meio de campo, né? Entre os linebackers e os safeties, né? Então, se você coloca um linebacker pra marcar ele é muito lento. Se você coloca um safety pra marcar ele é muito baixo. Então, é meio que um freak of nature, né? O nosso querido Travis Kelce. Então é sempre interessante ver como os linebackers eles vão se lidar com o Travis Kelce. Outra coisa que eu queria deixar bem explícito aqui é que o Lamar ele pode fazer a festa, tá, nesse jogo, porque nosso meio de campo ali ainda não é inexistente, né? Tem o Nick Bolton, mas tem o incapaz do Anthony Hitchens, que o coitado ele é um dos piores jogadores que eu já vi no Chiefs. Então Anthony Hitchens ali no meio, Ben Niemann jogou bem, mas é o Ben Niemann. Se não tiver o Willie Gay, vai ser ele. Então, o Lamar Jackson deve ser um ótimo jogo para ele se ele conseguir atacar bem o meio de campo do Chiefs. Porque só tem o Nick Bolton lá, por enquanto, se o Willie Gay não voltar. Mas se ele conseguir atacar bem o meio de campo do Chiefs, acredito que pode ser um matchup bem favorável para vocês. Do nosso lado eu tenho o Travis Kelce, do lado de vocês é o Lamar Jackson para atacar o meio de campo. Então, acredito que os dois matchups que eu tô querendo dizer aqui vão passar pelo meio de campo de ambas as equipes. Palpite, né? Vamos botar aí 31-24 pro Ravens, acho que tá bom. E bold prediction, eu acredito que o Mecole Hardman vai jogar muito bem nesse jogo. Muito, muito bem. Então, espero bastante do Mecole Hardman nesse jogo aí. Não seria uma novidade, né? Acho que ele jogou muito bem no jogo do ano passado, se não me engano. Ele teve uma recepção longa pra touchdown em cima do Marcus Peters. Deve ter de longo. Eu conheço o Marcus Peters, cara. Eu conheço como é que ele joga contra wide receivers que são rápidos. Ele não mudou nada. Mas acredito que sem ele vai ficar até um pouquinho pior. Então eu acredito que o Mecole Hardman pode jogar bem aí. Eu queria que todo jogo ele jogasse como um jogo contra os Ravens, cara. Porque quando não é contra os Ravens, ele dropa, ele erra a rota. É impressionante o Mecole Hardman. Vamos lá. Eu acho que vai ser 35-27 pro Chiefs. Minha bold aqui, teremos o primeiro touchdown de Sammy Watkins fazendo valer a lei do ex. É óbvio que vai ter a lei do ex, pô, não tem jeito. É óbvio que vai ter a lei do ex. Sammy Watkins, vai ter touchdown do Orlando Brown também, né? Mas, não, é bem capaz, tá? É bem capaz. É o Andy Reid. Não duvida. O Andy Reid, ele tentou um shovel pass pro guard desse jogo com os Browns agora. Ele botava o Dontari Poe pra fazer jogada, né, pô? O que custa botar o Poe, tá? Que saudade do Dontari Poe. O que custa botar o Orlando Brown? Eu tinha uma camisa, cara, que era maravilhosa. Eu não sei onde foi parar, cara. Era uma camisa preta com o Dontari Poe, assim, naquela brand do Jordan, sabe? Aí tinha Air Poe. Era maravilhosa aquela camisa. É maravilhosa. Mas eu não tenho mais, infelizmente. Mas, ó, o Sammy Watkins, como a gente tava falando, o Sammy Watkins já semana 1 é o wide receiver mais perigoso da NFL. Depois, aí a gente tem que ver. Ele tem esse histórico mesmo. Mas, assim, o Ravens não tem muito pra onde correr, né? Então, vai ser pra ele. As bolas vai ser pro Hollywood Brown. E, assim, o Ravens tem que torcer pro Lamar Jackson
fazer um jogo espetacular. Só assim para ter alguma competitividade nessa partida, de verdade mesmo. Ainda mais com essa notícia do Stanley, eu não tenho expectativa alguma de que o Ravens consiga vencer esse jogo, tá? Obviamente, isso é o imponderável, é o esporte, essa é a magia que faz a gente gostar tanto disso. Mas, em termos racionais, o Ravens tá como bastante azarão para essa partida. Eu apostaria minhas fichas tranquilamente no Chiefs. Acho que é uma vitória por 2 posses ou mais. Não sei, pensar um placar aqui qualquer. 34-20. E eu acho que o Lamar pode até ter boa produtividade, correr bem com a bola, mas eu acho que ele vai ter que fazer muito isso de qualquer jeito para sobreviver, né? Para manter jogadas vivas, porque ele não vai ter vida fácil dentro do pocket. Aí resta saber, né? Eu não sei como é que o jogo terrestre do Ravens vai responder. Isso é incógnita que pode jogar a balança um pouco mais favorável pro lado de Baltimore, né, em relação à semana 1. É que a linha ofensiva pode bloquear melhor para a corrida nessa partida, já tendo um pouquinho mais de entrosamento, um pouquinho mais de preparação e entrosamento dos running backs com o Lamar, né? Porque o Lamar é um cara que tem... E o ataque do Ravens, no geral, né? É um ataque que tem muita manipulação de bola ali no chamado mesh point, né? Que é onde o Lamar está segurando a bola ainda na barriga do running back, lendo o defensor para tomar a decisão se ele vai manter a bola com ele ou se vai deixar com o running back para o running back seguir na corrida dele. Isso é algo que exige alguma química do corredor com o quarterback. E como nenhum dos caras tinha experiência prévia jogando com o Lamar, isso é algo que acabava sendo prejudicado, né? E fazia as jogadas de corrida engasgarem um pouco, né? Para pegar no tranco. Isso pode estar um pouco melhor agora nessa semana. O Devonta Freeman já deve ser ativado, por exemplo. O Le'Veon Bell vai estar no practice squad. O Ravens subiu alguns outros jogadores que estavam no practice squad, né? Que ele estava com 4 espaços no elenco titular. Mas de bold prediction, o que eu posso arriscar? Eu não tenho nem ideia, cara. Bom, o Lamar vai correr para 2 touchdowns. Esse é o jeito do Ravens ter algum ataque nessa partida. Circunstâncias do jogo que ele tem tudo e a defesa sem capacidade de fazer pressão adequada. E a nossa defesa sem capacidade de fazer a pressão adequada no Mahomes e provavelmente com o Martindale é sempre alguém muito agressivo que não adianta, ele vai chamar blitz, não adianta fugir disso. O Mahomes vai ter o fundo de campo todo para ele, então eu prevejo que mais que muitos pontos, vai ser muitos pontos de um lado só. Porém, eu vou totalmente contra tudo isso que eu acabei de falar e tudo isso que eu acho que vai ser do jogo. E, torcedor, dá a mãozinha aqui. Dá a mãozinha aqui, torcedor. Você tá pessimista. Eu sei, você já tá pensando no 2-0. Eu sei que em Vegas os Ravens são azarões. Dá a mãozinha aqui. Meu placar já é uma bold. Minha bold vai ser essa. 30-27 Baltimore Ravens, confia. Nossa Senhora dos QB Elite vai iluminar e vai acontecer um milagre nesse jogo, tá? E tem que ser milagre mesmo, porque as circunstâncias não são boas, tá? Eu tô chutando aqui esse placar totalmente contra as previsões. Simplesmente por um desejo do que por racionalidade. Mas é isso. Sou maluco? Sou. Mas ser torcedor é isso aí, tem que ser maluco. Matheus Prudente, muitíssimo obrigado pela participação. Muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite. E o microfone é seu. Faça o seu jabá, meu querido. Valeu, galera. Muito obrigado mesmo pelo espaço aqui. Cara, você tem que ser maluco mesmo, cara. Você tem que ser maluco mesmo. Você não tá errado, não. Você tem que ser psicopata, maluco. Entendeu? Porque se eu com Alex Smith, sem o meu time fazer um touchdown com wide receiver há um ano, eu apostei R$20 no Chiefs contra o Packers fora de casa. A gente tomou 31-14, mas foi um bom jogo. Não foi não, mas foi um bom jogo, acredito, pra eles. Mas ó, você seja torcedor, cara, você tem que ser torcedor, vocês têm que ser irracionais, pô, não tem jeito. Meu jabá, @TeamsKingdomBR no Instagram, também no Twitter, você pode procurar lá. No site do Fambonanet a gente vai estar lá, Teams Kingdom Brasil. Vamos lançar um episódio novo falando desse jogo contra o Ravens e também um review contra os Browns nesse sábado agora. A gente vai lançar um episódio novo da Teams Kingdom Brasil. Acho que sábado à noite por aí vai estar saindo. Então vocês podem procurar lá, Teams Kingdom Brasil, no Spotify, no iTunes, em todos os agregadores de podcast que vocês quiserem, né? E no mais, galera, muito obrigado por mais um convite aqui por Casa do Corvo. Sempre muito feliz de estar aqui, minha segunda casa já, porque já é a segunda vez que participo. Então, muito obrigado, galera.
É isso aí, gente que agradece o convite. Eu não poderia também deixar de agradecer Giba Pérez, João Gabriel Gelli, que caiu no meio do episódio aqui. Muito obrigado mais uma vez por esse segundo preview. Muito obrigado pela participação, pelos comentários. É isso aí, meninos. Forte abraço para todo mundo. Até a próxima. É isso. Se o torcedor do Ravens quiser algum motivo para ficar otimista, a semana 3 é o Lions. Pelo menos isso, né? Pelo menos um respiro no meio da tempestade. Eu queria ter essa sortezinha aí, tá? Porque o meu próximo confronto é o Bills. Então, é meio complicadinho, cara. Eu ainda guardo pra mim que Bills é meio cavalo paraguaio. Então, eu ficaria um pouquinho mais confiante no lugar de vocês. É rata, é o Chargers. Pode ser também. Mas é isso, galera. Semana que vem a gente tá de volta pra fazer o review desse jogo, Kansas City Chiefs e Baltimore Ravens. E pra falar, obviamente, também de Baltimore Ravens e Detroit Lions. Ficamos por aqui. Até mais!